Oi, pessoal. Vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos falar potência versus raiz quadrada. O que vem a ser um e o que vem a ser outro. A potência, certo? Ela é o inverso da raiz quadrada, ou seja, a potenciação, ela é o inverso da radiciação. Ou vice-versa, radiciação é o inverso da potenciação, tá? Vamos lá então? Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro potenciação. O que vem ser potenciação? Eu tenho um número aqui com um número e o outro em cima dele, tá? O número de baixo a gente vai chamar sempre de base. E esse número aqui, o número de cima, a gente vai chamar sempre de expoente, tá? Então, o que é potenciação? Eu vou multiplicar o número da base pela quantidade de vezes do número do expoente, tá? Por exemplo, igual aqui, eu vou multiplicar então o número 4, quantas vezes? 2 vezes, tá? Pessoal, tem muito aluno que se confunde, fala 4 vezes 2. Não é, tá bom? Eu vou multiplicar o 4 2 vezes ele, ou seja, 4 vezes 4, ok? Então, de acordo com a tabuada, 4 vezes 4, 16, tá? Então, quer dizer que o resultado, então, de uma potenciação aqui, a gente dá o nome de potência, ok? Então, ó, 4 elevado à segunda potência, ou a gente também dá o nome de quadrado, né? Quando é o 2 aqui no expoente, tá bom? Então, 4 elevado ao quadrado vai ser 16. Por quê? 4 vezes 4, 16. Tudo bem, pessoal? Agora vamos lá na radiciação. Eu falei que um é inverso do outro. Vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Vamos lá, ó. As partes de uma radiciação aqui, ó. O número que vai aqui, esse número que vai aqui em cima desse desenho aqui, desse símbolo, a gente dá o nome de índice. Então aqui o 2, no caso, é um índice. Vocês estão vendo que eu estou pondo até de letra de cor diferente no número, tá? Para vocês poderem identificarem melhor, tá bom? Então esse número aqui a gente dá o nome de índice. Esse símbolo aqui também tem um nome, é radical, tá? O número que vai dentro do radical, aqui dentro então, a gente chama de radicando. Como que eu vou ler esse número aqui, ó? Raiz, aqui não é 2, então é raiz quadrada, tá? Ó. Raiz quadrada de 16, tá? Agora, o 2 aqui, pessoal, quando é raiz quadrada, ele não é obrigatório, tá? Você tá escrevendo o número 2 aqui. Você pode pôr apenas o radical e o 16, sem esse 2 aqui de cima, tá bom? A gente já subentende-se que tem um 2 aqui implícito, tá? Ele não aparece, mas é um 2, tá bom? Então vamos lá. Raiz quadrada, então, de 16. Na potência, a gente estudou que 16 não é 4 vezes 4? É. Então aqui, ó, vai ser igual, ó, símbolo do radical de novo. Aqui está o índice 2. Só que em vez de pôr 16, pessoal, eu escrevi 4 vezes 4. Tá? Então, ó, 16 não é 4 vezes 4, então tá aqui, ó. Tá? Agora, continuando, ó. Igual raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Por quê? 4 vezes 4 na potenciação não é 4 elevado ao quadrado? É, né? Acabei de falar na hora que eu estava falando sobre potenciação. Tá? Então aqui, em vez de eu escrever 4 vezes 4, eu escrevi, ó, 4 ao quadrado.
Então, ó, apenas eu fui mudando a forma de escrita. Então aqui, raiz quadrada de 16 vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 4, que vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Até aqui tudo bem? Então, pessoal, aqui não é, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado. Quando eu tenho um 2 aqui dentro, ó, e um 2 aqui fora, pessoal, o que eu posso fazer? Ó, eu posso cortar esses dois números, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou cortar a raiz quadrada com o expoente do quadrado aqui da potência, tá? Então vai ficar só o 4, certo? Se eu cortar aqui, ó, raiz, e se eu cortar esse 2 do quadrado aqui, vai sobrar só o 4. E minha resposta, então, vai ser 4, tá? Então, raiz quadrada de 16 vai ser 4. Ok, pessoal? Vamos para os exemplos? Primeiro aqui, vamos resolver as potências, tá? 8 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado. Eu vou repetir qual número? O 8 ou 2? O 8, né, pessoal? E quantas vezes eu repeti o 8? 2 vezes. Então, eu vou escrever o quê? 8 vezes 8. De acordo com a tabuada, então, 8 vezes 8 vai dar quanto, pessoal? 64, tá? Então, 8 ao quadrado vai ser 64. Então, é essa daqui a minha resposta, tá bom? O próximo. 3 elevado à quarta potência, tá? Ó, 3 elevado à quarta potência. Então, que número que eu vou multiplicar? O 3, né? Quantas vezes que eu vou multiplicar o 3? 4 vezes. Então, vai ser, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui na linha de baixo. 3 vezes 3 dá quanto, pessoal? 9, né? E 3 vezes 3? 9. Então, se eu multiplicar, então, 9 vezes 9 vai dar 81, certo? Então, 3 elevado à quarta potência é 81. O próximo. 10 elevado à terceira potência. Quando eu tenho 3 aqui, pessoal, no expoente, a gente também lê de outra forma, né? Quando a gente tem o 2, a gente não lê ao quadrado. Então, quando eu tenho 3, eu leio ao cubo. Então, aqui tem duas formas de ler. Eu posso ler 10 elevado à terceira potência e 10 elevado ao cubo. Ok, turma? Vamos lá, então? Então, 10 elevado ao cubo, eu vou multiplicar, então, qual número? O 10 ou o 3? O 10, né? Quantas vezes que eu vou multiplicar o 10? 3 vezes. Então, vamos lá, ó. 10 vezes 10 vezes 10, tá? E agora, 10 vezes 10 dá 100. Esse daqui, ó, vou repetir. E agora, ficou o quê? 100 vezes 10. 100 vezes 10 vai dar 1000, pessoal. Tudo bem? Entenderam? Agora, alguns exemplos também de raiz quadrada. Raiz de 25, raiz quadrada de 25, tá? Porque eu não comentei com vocês que quando eu não tenho número aqui dentro, aqui em cima, significa que existe o número 2 aqui, mas não aparece. Então eu vou ler aqui, raiz quadrada de 25. Então 25, eu não posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 5 vezes 5. Posso, né? E agora? 5 vezes 5, como é que eu posso escrever ele na forma de potência? O número 5 multiplicado quantas vezes? 2 vezes, né? E agora, ficou assim, ó, 5 ao quadrado, né? Não, é raiz quadrada de 5 ao quadrado.
Então agora o que eu posso fazer? Eu tenho raiz quadrada, eu tenho 2 aqui do expoente. Eu vou cortar um com o outro. Sobrou o quê? Só o número 5. Essa é a minha resposta. O próximo, raiz quadrada, né? Porque não tem nada aqui, mas significa que tem um 2zinho aqui. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, eu não posso escrever assim, ó, que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 64? É o 8, né? Então, 8 vezes 8. Tá? Agora vamos lá. O 8 aqui, vezes 8, na forma de potência, como é que eu posso escrever? Raiz quadrada de 8 ao quadrado. E agora? Fiquei com raiz quadrada, né? E 8 ao quadrado. Eu posso cortar um com o outro, né? Sobrou o quê? Só o número 8. Essa é a minha resposta. Certo? E agora nosso último exemplo. O resto vocês vão fazer. Raiz quadrada de 9. Tá? E agora? Vamos lá, de novo a perguntinha. Que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 9? É o 3, né? De acordo com a tabuada aí. 3 vezes 3 na forma de potência. Não é 3 ao quadrado? É, né? Então agora ficou a raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que eu posso fazer? Corto a raiz com 2 da potência. Sobrou o número 3. Entenderam, pessoal? Agora façam os exercícios de potenciação e de radiciação na sequência, ok? Até logo!